Gente, olha que linda, maravilhosa. Essa mulherada linda demais que vem aqui. Eu só vou trazer mulher linda pra vocês, tá? Prometo. Gente, escritora, atriz e também modelo, né? Porque esse 1,90m todo que você tem, maravilhosa. Não, modelo não. Então, seja super bem-vinda. O seu nome eu vou falar aqui, ó. Tem que marcar. Vicky Turmina. Eu com sobrenome, todo mundo já sabe. Quem me acompanha lá no YouTube sabe que eu pego sobrenome difícil. Fico ali uns 5 minutos. Vai. E foi. Na dúvida, eu peço pro entrevistado falar. Fala seu sobrenome, não vai mesmo. Não Tudo bem, lindona? Tudo bem. Nossa, que maravilha esse seu projeto. Nem Obrigada. tudo que parece é. Ela é autora desse livro infantil. Como isso entrou na sua vida? Como que você assim pensou em escrever um livro infantil? Conta um pouquinho pra gente essa história. Alexia, quando eu comecei a escrever, alguns amigos me incentivaram para isso e na verdade foi um acidente que aconteceu automobilístico entre Paraná e São Paulo. E nesse período que eu não podia fazer muitas coisas, estava me recuperando, eu comecei a escrever e alguns amigos me incentivaram. Aí você teve um acidente no Brasil? Um acidente de carro. Isso. E aí, nesse você momento. Ficou paradinha na sua casa? Porque de não molho, tinha de muita repouso. opção, né? Exatamente. Uau. Eu estava me preparando para atuar numa peça em São Paulo, teatro, e tinha que cancelar esse evento. Você é original de São Paulo? Não, sou paranaense. Você é paranaense? Nasci em Francisco Beltrão, que é uma cidade do sudoeste do Paraná. Aê, povo do Paraná, manda um beijo! Beijo! Tenho irmão em Santa Catarina. Aê, família. Assiste aí, dá like também. A família do sul do Brasil. Que bacana. Mas morei 8 anos em São Paulo, aprendi muito e adoro São Paulo. E nesse período que aconteceu esse acidente, eu comecei a escrever alguns textos para amigos, enfim, relatando o que tinha acontecido e com um pouquinho de humor. E meus amigos falaram, poxa, Vicky, escreve. Eu falei, imagina, eu escrever, gente? Não, isso não. E aí adiante eu comecei a escrever e escrevi peças de teatro, ajudei outros amigos em roteiro, né, colaborando com eles em roteiro. E o livro surgiu em 2012, quando eu fiz uma viagem para a França. E a minha filha começava a contar histórias que ela imaginava na Torre Eiffel. Olha, mamãe, as fadinhas moram aqui. Eu falei, nossa, que universo gostoso, como é bom ser criança, sabe? Delícia, e aí eu via outras pessoas, adultos também, curtindo aquilo tanto quanto ela. E eu falei, puxa, que gostoso isso. Saímos de lá, passamos no Rio Sena, um vento passou, assim, um vento forte, levou as nossas toucas, chapéu, todo mundo estava aí. E ela falou pra mim assim, puxa mamãe, o vento e o chapéu não se gostam. Olha só, o vento e o chapéu. Eu falei, vento e chapéu, por que não se gostam? E ela começou a contar uma história pra mim aí. E eu senti a necessidade de ouvir mais as crianças. Olha que interessante. E foi nesse momento, foram alguns anos ouvindo histórias, escutando a minha filha, as suas amigas, que eu falei assim, puxa, eu vou juntar tudo isso e vou colocar no papel. Mas é agora, será que eu tenho essa capacidade, né? E meus amigos falaram assim, Vicky, você deve escrever um livro. Não, gente, livro não, peça de teatro é outra coisa e tal. Não, nossa, peça de teatro eu acho que é mais difícil. Livro não. Você faz uma peça de teatro, imagina. Eu falei, livro não. Aí eu entrei, naquele mesmo dia, tava na internet, aquele momento que você fica vagando pela internet. Eu pensei, assim, eu vou olhar as editoras, vou mandar esse texto específico do chapéu, né, que aqui nós colocamos no livro como um dos contos, para uma editora. E eu escolhi a editora de Portugal. Por quê? Porque eles têm uma abertura enorme para quem está começando. Para a cultura também. Exato. E para quem é iniciante nesse tipo de trabalho, tem um trabalho muito bacana. Aí eu mandei o livro, mandei o material. Em 10 dias eles me retornaram e me perguntaram se eu queria fazer uma coletânea ou um livro. Oi? Oi? Eu tava brincando, gente. Não, então, aí eu me senti segura e passou o tempo, continuei escrevendo, me senti mais motivada e conversei com alguns amigos na área de tecnologia e me disseram, Vicky, coloca isso virtualmente, isso vai pro mundo todo. Verdade. E eu falei, puxa, bacana, tá, legal. E aí comecei a trabalhar isso mais forte no ano passado. Esse ano o pessoal da Além Comunicação entrou para fazer todo o projeto de diagramação, ilustração, tá tão lindo, tradução, todo o trabalho da Além Comunicação. Nós temos São em Paulo. português e inglês. Em inglês. E agora nós vamos Fantástico. começar a tradução para espanhol. Uau! Exatamente. O livro está na loja virtual da Amazon
Mas creio eu que janeiro ou fevereiro, mais tardar, teremos a versão impressa do livro também. Que lindo! Então, gente, olha só, essa é a dica de hoje para vocês, imperdível. Agora, eu tenho uma pergunta. Só as crianças que podem ler ou também os adultos podem dar aí, pode comprar que também vão se divertir? Eu acredito que todo adulto que tem aquele momento, que gosta de curtir e ouvir uma boa história, sabe? Que tem um coração onde tem um espaço para você pegar esse livro e ler para uma criança, ou vice-versa. Deixa ela ler para você sentir a diferença. É verdade. Ninguém lê o mesmo livro sentindo as mesmas emoções. Ninguém. É verdade. Tá? É verdade. Então tem uma história que acredito que é a mais lúdica aqui, que é a história do dedão e do dedo. E são os dois dedos que cada um tem uma maneira de se pensar, mas eles vivem no mesmo corpo. E agora? Então, isso faz com que você trabalhe muitas coisas com a criança. Tem muitas maneiras de você trabalhar com o seu filho. E a própria criança vai ler de uma maneira que vai se identificar mais com um dedo ou com o outro. Ou vai dizer, esse é meu irmão, essa é minha irmã. Ai, como já aconteceu, como eu já fiz leituras com crianças e foi assim, fantástico. Fiquei emocionada. E vi que assim, uma iniciativa que eu acho mesmo fantástica da sua parte, porque hoje em dia, eu já até coloquei isso nos outros vídeos, já fui muito criticada, mas o que as pessoas fazem com os filhos hoje? Videogame neles! Aí eu vou lá e xingo, porque eu já tive tantos problemas com o meu filho com esse negócio de videogame, que eu já peguei até uma certa implicância com isso. E a gente deixou os livros pra trás. E hoje eu fico muito feliz e orgulhosa, assim, demais de poder conhecer você e você com esse trabalho fantástico, porque você está trazendo isso de volta. Isso é muito importante, uma família sentar, um pai e uma mãe sentar com seu filho, um tio, um irmão, e ter esse tempo, esse relacionamento, entender um pouco os sentimentos do seu filho. Exato. E o seu filho entender um pouco os sentimentos e vice-versa, você aprender isso que você falou, você aprender com o seu filho o sentimento dele e até despertar um pouco a criança interior, por que não? Sabe? Sair um pouco desse mundo de trabalho que a gente vive, tumultuado, e relaxar um pouco, entrar no mundo da fantasia, né? Essa briga do vento com o chapéu. Exato. É tão interessante você parar pra pensar nisso, que poderia ter passado tão despercebido para os adultos, e poderia mesmo, e para uma criança ela parou pra pensar nesse momento, sabe, tão lindo ali em Paris que você tava. Nossa, que lindo. Momento lindo. Foi o start do isso, livro, tá? Né? Isso fica no coração pra sempre. Fica. Videogame não fica no coração pra sempre, não desperta emoção, a não ser a emoção do vício, gente. Presta atenção no videogame aí com as suas crianças em casa, essa hora, se fosse vocês, eu já pegava esse videogame e já cortava. E quando você fala isso, eu lembro bastante novamente dessa história do Dom e Dudo, porque é exatamente isso. Um é aquele ser pensante que não quer fazer nenhuma atividade. Tá? Fica no videogame. E o outro não. É somente o contrário. Eu não faço questão de pensar muito não, sabe? Então, o equilíbrio. A importância desse equilíbrio, muito sabe? bom. E da conversa, como você bem colocou. É isso mesmo. Vicky, então eu gostaria que você deixasse aqui seus contatos do Instagram, Facebook, Twitter, telefone, satélite, signo, ascendente, manda tudo agora. Vou deixar. Meu signo é Gêmeos, não, tô brincando. Aí todo mundo já sabe o segredinho. Gêmeos. Bom, meu contato no Instagram e Facebook é Victoria Turmina, com CK, tá. Super fácil, Victoria Turmina. E meu Snap é Victoria 888. Isso, a gente adora fazer um Snap aqui, já que a gente manda Snap pra vocês. Gente, muito obrigada, Vicky. Super obrigada, lindo.